Estamos aqui com Silvana Soares de Assis, professora aposentada, agora formada advogada e conselheira de saúde aqui do município de Santo Tomé das Letras. Já fizemos outras entrevistas, né, Silvana? E agora temos bastante coisa para falar, né? Aconteceram muitas coisas nos últimos meses, né? Algumas coisas que a população está bem interessada em saber, né? Chegaram a questionar nos grupos, a gente viu as redes sociais aí fervendo, né, com esses temas, né? Principalmente a questão do PSF, né? Que era para ser construído aqui no município. No fim, teve uma cidade vizinha, se eu não me engano, foi Abade, né? Que recebeu a mesma quantidade de verba, já está com o hospital pronto. E parece que as obras do nosso nem começou ainda, né? Você poderia falar um pouco a respeito desse hospital? Como é que está esse trâmite na prefeitura? O que que o conselho averigou? Não, primeiro, nós recebemos quase 2 milhões de reais, né, para a construção de um novo PSF, Vida Nova. Esta construção já era para ter sido terminada e ela iniciou as obras. Houve o início das obras. Segundo a administração municipal, apenas 26% foi construída. A empresa que ganhou a licitação não conseguiu terminar, tocar a obra. Segundo a administração, eles responsabilizaram administrativamente a empresa. Nós cobramos à administração o término dessas obras, haja vista que o dinheiro já foi recebido. A obra foi orçada em cerca de 1,5 milhão, ou seja, nós temos aí uma sobra de quase 500 mil reais. Então, nós questionamos a administração, primeiro, por que que a obra está parada? Essa foi a resposta. Segundo, quem é que vai tocar, qual a empresa que vai tocar essa obra? Nós levamos ao Ministério Público de Minas Gerais, segundo a promotoria, e segundo a prefeitura, fruto da pressão do Conselho Municipal de Saúde, em 60 dias, ou seja, em 6 de setembro, já deve ter uma nova licitação para tocar essa nossa, desse novo PSF, que é dinheiro público, é dinheiro nosso, e o Conselho de Saúde quer saber quando é que vai terminar. E a população, obviamente, exige uma solução para uma obra que está paralisada. E a gente viu também que além dessas obras, tiveram várias outras irregularidades dentro da área da saúde. Você poderia falar mais um pouco sobre essas irregularidades, as pessoas que foram mudadas não só da área de saúde, né, como os concursados gerais, muitas pessoas foram mudadas do local onde estavam trabalhando sem justificativa. Também teve uma questão também das agentes de saúde que deveriam estar recebendo o 14º também, que não sei se estão recebendo, se não estão. Como está essa questão também das contas, né, da saúde, né? Bom, em relação a isso, em relação aos, às novas denúncias que nós fizemos ao Ministério Público de Minas Gerais, nós tivemos uma reunião no dia 6 de julho. E nesta reunião estavam presentes eu, eu como Silvana, né, como secretária do Conselho de Saúde, a nossa presidente, que é a Helena, representando a prefeitura estava o advogado Evaldo e o gestor de saúde, junto com os representantes do Ministério Público. E houve um acordo em cima das diversas irregularidades que nós apontamos na segunda promotoria. Dentre as irregularidades, a reprovação de contas, que foi levada à terceira promotoria. Nós temos a questão do gerador, o gerador que foi comprado e estava nas intempéries, estava no estacionamento, chuva, sol. Nós questionamos onde está esse gerador, por que, que ele não foi instalado, e a prefeitura municipal, no caso, o gestor e o advogado, disseram que ele teve que voltar para a empresa para não sofrer danos e que isto foi para preservar o patrimônio público, né? Nós questionamos. Mas escuta, foi comprado há quanto tempo? Então, houve um acordo de que em 60 dias, ou seja, até dia 6 de setembro de 2026, esse gerador precisa estar instalado, porque foi um acordo estabelecido entre o Conselho de Saúde e a administração municipal.
Nessa mesma reunião, nós discutimos sobre o deslocamento, porque funciona assim aqui em São Tomé das Letras. Um gestor tem um problema eventual, um gestor, um coordenador, ou que seja, com um profissional, ele sai deslocando arbitrariamente os profissionais para diversas unidades de trabalho. Isso nós questionamos, porque isso não pode ser feito. Isso não é feito só na saúde, isso é feito na educação, né? A nossa própria presidente foi deslocada sem qualquer motivação. E no acordo que nós fizemos, isso é bom dizer, né? Porque a administração batia no pé que eles tinham o poder de fazer sem motivação. O promotor, na frente do advogado Evaldo e do gestor, disse: não pode. Todo deslocamento de servidor público, seja efetivo, seja contratado, temporário ou não, para você deslocar, você precisa ter um motivo, né? Porque uma coordenação não gosta de você, que ela pode deslocar a bel prazer para outra unidade de trabalho. Não. A partir de agora, a administração ela está obrigada a motivar o seu ato. Se vai deslocar um funcionário de uma unidade de trabalho para outra, esse deslocamento precisa ser motivado e por escrito, sob pena de ser um deslocamento arbitrário, sem sustentação legal. Ou seja, esse deslocamento tem que ser administrativo, com uma justificativa de eficiência, falta funcionário ali, tem muito funcionário ali, mas não pode ser uma decisão política que sem justificativa do gestor. Se ele for Isso. deslocar um funcionário, ele tem que dar uma justificativa por escrito, inclusive para o funcionário poder recorrer depois, caso esteja alguma coisa que não feche ali naquela justificativa, né? Exatamente, exatamente. A nossa presidente mesmo do conselho ela foi deslocada, ligaram para ela dizendo só, olha, a partir de tal momento você não vai mais estar trabalhando aqui, você vai trabalhar na outra escola. Em suma, deslocaram duas pessoas que faziam o mesmo trabalho dela para a creche e pegaram duas da creche e deslocaram para a escola sem qualquer motivação. Perguntada para a gestora de educação por que estava deslocando, ela simplesmente disse assim: nós sempre fizemos isso, não tem motivo para sair, mas a coordenadora decidiu que é para sair. Ou seja, não tem motivo. Como que duas pessoas que fazem a mesma função são deslocadas se não havia motivação para isso? Então, isso é um ato que está viciado na sua origem. E nós questionamos isto não só na saúde, como nos demais departamentos. E sobre as regularidades, né, uma das questões que a gente viu que assim tá bem à flor da pele aqui no município, né, é a questão do concurso público, né, em todos os setores, não apenas da saúde. E como você vê que continua essa situação do concurso público, né? Você continua, tem mais concursados saindo, estão diminuindo o número de concursados, como estão os concursados no hospital? Tem bastante concursado no hospital, a grande maioria por indicação, pessoas contratadas, né? PJ, no caso, como que está essa situação? Nós ainda temos, apesar do concurso 2023, 2024, nós ainda temos uma quantidade maior de contratados do que de efetivos. E esses efetivos, devido às condições de trabalho, à pressão no estágio probatório, às advertências que muitas vezes não são muito bem esclarecidas sobre os funcionários efetivos, isto tem feito com que haja um aumento de contratados para além do que já havia. Né? E o que eles têm feito para tentar mascarar, né? Mascarar, para quem não conhece, mascarar esse processo de concurso público através dos processos seletivos simplificados. O processo seletivo simplificado, para quem não sabe, não é o concurso público. Você continua sendo temporário e precário e continua estando sob o controle da gestão e das coordenações. O nosso último PSS, que aconteceu no mês de julho, ele já nasceu viciado. Por que ele já nasceu viciado? Eu fiz um questionamento, eu pessoalmente, fiz um questionamento sobre o edital, dizendo que aquelas vagas eram vagas de rotina, não eram vagas de excepcionalidade, como, por exemplo, a vaga de enfermeiro.
Não está acontecendo um surto de algum vírus na cidade que justifique a contratação temporária. Portanto, enfermagem é um trabalho rotineiro, ele precisa ser contratado através de concurso público. Eles fizeram o PSS burlando todas as regras, no meu entendimento, do que exige a Constituição e o direito administrativo. Mas a administração julgou pelo indeferimento do meu pedido. O PSS, o processo seletivo, ocorreu, né, cheio de vícios, dentre eles a quebra do sigilo das provas. Nós novamente fomos questionar, eu fui com a nossa presidente do Conselho de Saúde, Helena, nós questionamos os vícios do processo seletivo simplificado, quebra do sigilo, fiscal com o companheiro que está prestando avaliação. Segundo, chegou até o Conselho de Saúde, havia salas onde as provas eram mistas. Essas foram as denúncias que chegaram do processo seletivo simplificado. Depois que nós entregamos a solicitação de averiguação dessas denúncias, a administração e a empresa que organizou o certame, o concurso não, o processo seletivo simplificado, julgou por anular apenas a prova dos técnicos de enfermagem e não dos demais cargos. Muitos estão achando isso injusto, porque o certame deveria ser cancelado na sua plenitude. E, obviamente, o que nós estamos solicitando é concurso público. Não pode, né, o poder público municipal tentar mascarar o processo de contratação de estatutário através desses contratos precários. É o mínimo que se exige da administração. E quanto essa questão do vazamento da prova, né, que disse que foi apenas da enfermagem, né, que teve o vazamento da prova, em outros lugares aconteceram as mesmas coisas, qual que seria o procedimento que deveria ser tomado nesse caso? Seria a anulação completa do processo seletivo? Eu vou repetir, eu penso que o processo seletivo nem deveria existir, porque, como eu disse, é para vagas de rotina. Processo seletivo simplificado é para contrato temporário com excepcionalidade, urgência e excepcionalidade. E a administração não provou, não respondeu essa demanda que nós fizemos para poder cancelar o edital. Nem era para existir. É uma forma, repetindo, de burlar o que exige a Constituição e o que exige o direito administrativo. Ou seja, concurso público de provas ou provas e títulos, para que esses trabalhadores tenham mínimo direitos sobre nas suas relações trabalhistas. Não são seletistas, não tem FGTS, não tem nada, eles têm só aquilo que eles produzem. E 13º, as exigências legais, obviamente, né? Nós não estamos no período da escravidão, embora muitas vezes parece, né? Mas o concurso público é uma exigência urgente, novamente em São Tomé das Letras. E que não haja pressão sobre aqueles que são concursados, o que enseja muitas exonerações, segundo nós recebemos denúncias, né? Inclusive, essas donações são até vistas no gráfico, né? A gente chegou a mostrar o gráfico na outra entrevista, né? Você vê que toda vez que teve um concurso, basicamente uma expurgação de todos os concursados, quase que imediatamente após o concurso, né? É. Nenhum concurso aumentou por muito tempo, muito mais que um ano, dois, o número de concursados na cidade. Eles acabam saindo e esses cargos continuam sendo preenchidos porque já preenchia, que no caso são os contratados e os comissionados, né? E hoje principalmente os contratados. Aqui em São Tomé das Letras algumas aberrações administrativas. Por exemplo, os agentes de saúde, né? Os agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários de endemias. Esses não podem ser contratados por tempo determinado, por tempo determinado, ou seja, contrato temporário. Só que eles fazem um contrato por tempo indeterminado e utilizam a legislação do contrato por tempo determinado. E o trabalhador que não vai estar com a legislação nas mãos,
esse trabalhador assina um contrato por tempo indeterminado, com suporte jurídico no próprio contrato, de contrato por tempo determinado. E eles ficam também pressionados. Nós temos trabalhador nesta área de agentes comunitários que são contratados por tempo determinado também, o que é proibido por lei. O que é proibido por lei, ferindo completamente o que os dispositivos prevêem para a ocupação desses cargos. E mais, continuando nos agentes comunitários, esta verba que vem para o município, para o pagamento dos agentes comunitários, são majoritariamente verbas do governo federal. 95% verbas do governo federal. E o município recebe ou deveria receber 14 parcelas destas verbas que vêm do governo federal. 14 parcelas. A 14ª parcela não pode ser paga em 13º. Não pode ser pago em nada que não seja o suporte físico, ou seja, celular, sapato, uniforme, gasolina para os agentes comunitários de saúde e de endemias. Só que alguns municípios pegam essa 14ª parcela e, para melhorar e incentivar esses agentes, criam uma lei municipal para pagar o 14º salário para esses agentes. No município não acontece nenhuma coisa e nem outra. Nem recebe celular, nem recebe uniforme e nem recebe o 14º salário. Aí eu pergunto, nós estamos recebendo o 14º salário? Se não estamos recebendo, 14º salário não, perdão, 14ª parcela do IFA, incentivo financeiro adicional, nós estamos recebendo? Se nós estamos recebendo, onde está esse dinheiro? Se nós não estamos recebendo, por que nós não estamos recebendo? Então, os agentes comunitários de saúde querem saber, que é uma verba para eles, seja para suporte no seu trabalho, seja para o 14º salário. Essa é uma reivindicação dos agentes comunitários, que reunidos majoritariamente defenderam que o município crie essa lei municipal. E todas essas denúncias, né, que foram feitas aqui, né, com certeza já levou isso ao Ministério Público, para outras esferas além do município. Como que foi, a atuação do Ministério Público nessas denúncias? A segunda promotoria, como eu informei, em reunião no dia 6 de julho, fez um acordo entre o Conselho de Saúde e a administração para poder sanar boa parte, sanar ou dirimir esses problemas que nós temos na saúde de São Tomé das Letras. A terceira promotoria abriu um inquérito civil público para poder investigar o que está acontecendo, né? Nós, inclusive, já estamos complementando a nossa denúncia com as irregularidades do processo seletivo simplificado, com a manutenção dos contratos temporários que ainda se encontram, e esse inquérito civil público. Um inquérito civil que vai apurar se, de fato, aquilo que nós falamos, diante de vasto material que nós apresentamos, possa se tornar numa ação. Então, está nesse processo, nós, inclusive, saudamos que a terceira promotoria tenha acatado e investigue, porque do jeito que está, nós estamos muito aquém, digamos, da idade média no direito administrativo em São Tomé das Letras. Ao meu ver, um descumprimento de todos os pressupostos da impessoalidade, da publicidade, e que norteiam a administração pública municipal. E pela sua experiência, você diria que a saúde é um lugar onde concentra esses problemas ou ela só está mais visível porque tem um conselho atuante? Não, ela só está. Todos esses problemas, eu acho que eles estão presentes em todos os departamentos. Como eu disse, a educação, né, cuja gestora de saúde
esposa do prefeito. Não vou dizer que é ilegal, porque não é. Eu entendo como, é, não, é meu entendimento como não ético. Você colocar a sua esposa como gestora, não é ilegal. Mas é óbvio que ela tem um poder muito grande dentro da educação. Foi ela que, em última instância, ratificou o deslocamento da nossa presidente de um local, de uma unidade de trabalho para outro, sem qualquer motivação. Então, ali já tem indícios desses desmandos que ocorrem. A própria pessoa que ligou para Helena disse que sempre foi assim. Aqui em São Tomé sempre foi assim. A gente, quando precisa, desloca mesmo. Eu sem qualquer. Eu faço, né? Eu tô aqui, sempre aconteceu assim, sempre vai acontecer. Então, o que aconteceu na educação é indício de que isso pode estar acontecendo além da saúde. Só que o Conselho de Saúde, não, eu sempre digo, ele não é um puxadinho da Secretaria Municipal de Saúde. Nós não estamos ali para. Não podemos até tomar cafezinho com o prefeito, não podemos tomar chazinho, mas esse não é o objetivo de um conselho. O Conselho de Saúde, ele é autônomo e ele tem que ajudar na construção, né, no acompanhamento e na fiscalização das políticas públicas em saúde. E o nosso conselho cumpre esse papel. Por isso que tem sido a pedra no sapato da administração pública municipal. E nós vamos continuar sendo a pedra no sapato, porque nós estamos cumprindo o nosso papel. Né? Quando tiver que convergir em posicionamentos com a prefeitura, não tem problema em convergir. Né? Porque, em última instância, o que nós almejamos, né, como conselho, é uma saúde pública de qualidade para São Tomé das Letras. Mas quando tiver que divergir, nós também vamos divergir sem medo, porque nós não temos rabo preso com ninguém, não recebemos nada de ninguém e estamos cumprindo nosso papel como conselheiro e conselheira da saúde. E quanto ao departamento de saúde, né, a gente viu que teve uma troca constante, né, de chefes de departamento nos últimos anos. Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso, sobre quem foram os chefes de departamentos, quando que mudou os chefes, né? No ano de 2025 nós tivemos 3, que entrou e saiu, né? Mas infelizmente, assim, ó, eu, eu não tenho nada a dizer, pelo menos da, da Dulcineia, eu acho que era o nome dela, Neia, que a gente chama, né? A primeira tinha, nossa, pessoa assim, de um diálogo que eu não tenho o que reclamar. Mesmo com John Lennon, no trato pessoal, sempre muito urbano, sempre muito receptivo, na, no recebimento, ontem mesmo tivemos uma reunião, propusemos uma nova reunião para sentar e analisar as verbas de 2025, que a 2024 foi reprovado pelo Conselho. Nós queremos sentar e tentar regularizar essas verbas de 2025. Foi muito acolhedor. Acontece que, no meu entendimento novamente, há pouca margem de autonomia e independência destes gestores da saúde. Em última instância, me parece que não são eles que definem as políticas públicas em saúde. Tanto é verdade que quem falou pelo município no Ministério Público foi quase que exclusivamente o advogado, né? O advogado Evaldo. Ele respondeu por praticamente todos os questionamentos. Provavelmente é o setor jurídico que responde aos questionamentos do Conselho de Saúde. Uma margem assim muito pequena de autonomia. E eu acho que o que falta para a gestão é que ela tenha vontade política e autonomia de exercer o seu papel e não permitir que um funcionário mais antigo, que o setor jurídico determine as políticas públicas em saúde. Né? Então, eu sinto por essa falta de autonomia, né? E o que dificulta nosso trabalho também. E essa troca, fica 2 meses, sai. Então tem que dar mais 2 meses de tempo para o outro. Aí 2 meses de tempo para o outro sai. Aí dá mais 2 meses, então você fica
você não tem a chamada solução de continuidade no serviço público. É óbvio que prejudica o diálogo entre o Conselho de Saúde e a gestão municipal. E agora também vocês estão analisando as contas do 2025, vão começar a analisar 2025 e tem que fechar 2024? Ou ainda não começou a fazer essa análise? 2024 já foi reprovada, né? Nós estamos em análise do, do, do primeiro RDQA, segundo RDQA, relatório detalhado do quadrimestre. Então, tem três. Então, nós temos três. Nós estamos analisando e as contas de 2025 fecha um relatório anual geral, o RAG. Então, nós estamos nesse processo de análise. Nós não queremos reprovar porque nós somos os chatos, né? Ou a pedra no sapato. Nós só reprovamos 2024 porque a empresa contratada pela prefeitura não deu as respostas adequadas, que nós entendemos como adequadas para aprovação. Mas nós queremos sentar com o gestor, sentar com os coordenadores de cada departamento e dizer assim, olha, o que vocês produziram? Nós estamos fazendo essa análise página por o que isso aqui esses dados são reais? Cadê onde estão as notas? Cadê a nota do gerador? Cadê a nota do ultrassom? Quanto custou cada contrato, né? Os convênios. Até hoje nós não temos oftalmologista, não somos encaminhados para oftalmologista, mas está lá no nosso consórcio público e o consórcio privado que nós temos direito a oftalmologista, né? Aqui, até na última gestão, tinha venda casada de óculos. Ou seja, vinha o oftalmologista privado e você tinha que comprar o óculos. Isso já não acontece mais em São Tomé. Não acontece por denúncia do Conselho Municipal de Saúde. Mas a gente não pode ficar assim, oftalmologista? As crianças na escola precisam de óculos. Tem que ir em Três Corações? Não, tá errado. Nós precisamos melhorar e muito a saúde pública de São Tomé das Letras. E nós queremos sentar com a gestão que se mostrou aberta a esse diálogo para análise das contas de 2025. Né? Nós até hoje não recebemos as contas de 2026. O relatório, tínhamos que já receber pelo menos o primeiro relatório. E nós estamos ainda analisando primeiro, segundo e terceiro relatório 2025, ou seja, não é que a gente queira reprovar, é porque as coisas são feitas e depois eles querem que a gente assine. E a gente não vai assinar. E assinar também um relatório, uma aprovação de contas é uma responsabilidade, né? Se você assina isso sem estar correto, sem conferir, você está, querendo ou não, sendo cúmplice de uma irregularidade, né? Caso haja uma irregularidade em todas essas contas, não seja só um erro de relatório, né? E 2024, no caso, o que vai ser feito a respeito dessas contas? Elas foram reprovadas, mas eles vão ter que prestar alguma conta ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ou vai só ter que pagar uma multa? O que é feito quando a conta é reprovada? Essa reprovação já foi para a terceira promotoria. Nós estamos esperando que eles nos chamem para a gente discutir com o poder público sobre como é que vai solucionar, porque quem tem que resolver essa questão, nós apontamos o problema, apresentamos o relatório em reunião da reprovação, e quem tem que resolver esse problema é a administração. Não interessa se foi a outra gestão, né? Não interessa se foi a outra gestão, a gestão do outro prefeito. A prefeitura que assume, ela assumiu porque ela se candidatou, foi vencedora no pleito e ela tem que ter responsabilidade do ônus e do bônus daquilo que ela assumiu, né? Se quiser fazer uma auditoria nas contas, como eu mesma propus quando esse novo prefeito chegou, faça uma auditoria nas contas antes de sentar no banco e não saber o que está acontecendo. Se faz uma auditoria, fala assim, olha, fiz a auditoria, encontrei esses erros e vou melhorar. Agora, o que não dá é para ficar erro em cima de erro e o Conselho de Saúde tendo que assinar.
porque os anteriores conselhos de saúde sempre assinaram. Você assinaram, eu não sei como, eu não estava, então eu não sei como eles aprovavam. Mas o que eu sei é até quando nós pegamos o Conselho de Saúde, a gente buscou apontar as divergências que nós vimos. Né? O gerador ele só existe porque nós localizamos o gerador no, nos relatórios. Cadê o gerador? Cadê? Tem gerador? Como nunca teve gerador? Aí, de repente, apareceu o gerador. Né? Ultrassonografia não caiu do céu. Isso é importante dizer. Então, nós conseguimos um carro para o CAPES, sob pressão do Conselho de Saúde, porque o CAPES, né, Centro de Apoio Psicossocial, ele não tinha carro, ele precisa buscar paciente na área rural. Felizmente, nós fomos atendidos e já tem um carro para o CAPES, que são conquistas nossas. E não é conquista só do Conselho de Saúde, porque se a administração comprou, isso é um plus, porque é benefício do povo. Né? Eu acho que dá para confluir se houver vontade política. Não olhar para o Conselho de Saúde e dizer assim, olha, lá são os nossos inimigos. Eles querem o mal da nossa administração. Não. Nós enfrentamos a antiga administração como enfrentamos essa administração. E são opositores políticos, porque a nossa defesa é a saúde pública de São Tomé das Letras. O que a gente vê é que o Conselho de Saúde não quer o mal, mas vai estar tá lutando por direitos da população em geral, né? Não é E vão. exatamente um mal da administração, uma boa administração o Conselho de Saúde está buscando, na verdade, né? E seja que prefeitura for, que P for. Se for o P de cá, se for o P de lá, não interessa o Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde só não quer que se mantenha esse caos que se encontra a saúde de São Tomé das Letras. Conseguimos melhoras? Eu acho que sim, pouquinha, mas conseguimos. Mas pode melhorar muito mais? Claro que pode. É dinheiro público, é dinheiro nosso. É saúde, Sistema Único de Saúde, que salvou milhões de vidas na pandemia, né? E a gente quer seguir com esse Sistema Único de Saúde. E esse é exatamente o papel do conselho, né? Porque afinal eu vejo que os conselhos municipais segue mais ou menos a mesma lógica da revisão em pares, né? Que tem em toda a literatura científica, né? É uma segunda instância, né? Um segundo grupo que vai revisar aquelas contas, aquele experimento, para garantir que não houve nenhum erro no processo, nenhum vício no processo, né? Sim, é isso. Deveria, não, o nosso tem buscado ser. Mas quando você faz aquilo que a legislação diz que você tem que fazer, você vira um inimigo. Você não é visto como um parceiro. Né? Não vou convidar porque o Conselho de Saúde é contra a administração. Não, o Conselho de Saúde não é contra a administração. O Conselho de Saúde cumpre a sua função. Se os outros conselhos de saúde não funcionam como Conselho de Saúde, eu não sei, porque eu só acompanho o Conselho de Saúde. Mas se eles tinham a ideia de que os conselhos eram um puxadinho, né, da administração, com o Conselho de Saúde não é mais. Né? Não é mais. É isso que a gente quer também. A atuação dos outros conselhos de saúde da nossa cidade, para que a gente se una por uma São Tomé de qualidade com verba pública. E além do carro do CAPS, o CAPS também está precisando de uma reforma, alguma coisa assim, não era? Isso foi feito pela administração? O CAPES funciona de forma muito precária, né? Muito precária. Precisava ter um espaço maior, né? As pessoas precisam de um espaço de maior acolhimento. Uma das questões que nós vimos no primeiro relatório, RTQA, é essa reforma que teria sido feita no, no CAPES, né? Nós vamos solicitar informações em relação a isso. Que reforma foi feita, né? Exceto mudar uma porta de um lugar para o outro, a gente entra no CAPES, eu acompanho, porque eu tenho um familiar que o utiliza. Qual reforma que foi feita no CAPES? Um espaço exíguo, pequeno.
inclusive para alimentação, que felizmente, apesar de todos os problemas, o CAPS da nossa cidade, ele minimamente cumpre as suas funções. Muito precário a situação estrutural, mas é um espaço de bastante acolhimento para os pacientes, né? Um espaço, e eles precisavam de um espaço maior, né? Eles merecem um espaço maior. Os profissionais e, sobretudo, os pacientes, né? E a gente vai lutar por essa reforma ou pela mudança do lugar, mas que tenha um espaço adequado para os nossos pacientes em situação emocional frágil, né? Você acha importante, existe a possibilidade dessa investigação trazer uma investigação mais ampla, retroativa nas contas da saúde do município, para trás de 2024, que passaram pelo conselho, pelo executivo municipal, sem ter, às vezes, uma devida atenção, né? Se houvesse vontade política da administração municipal, como eu já apontei lá atrás, no início dessa gestão, sim, uma auditoria nas contas públicas. Nós ainda vamos seguir negociando com a gestão da saúde para ver se a gente consegue adequar os relatórios a documentos hum, possíveis de serem assinados e de serem aprovados, né? Essa é a primeira coisa. Segundo, não conseguindo, nós vamos insistir, porque essa denúncia já foi no Ministério Público, nós vamos seguir nas instâncias que são superiores para que haja, de fato, uma prestação de contas que a gente não tenha medo de assinar. Ou seja, se tiver um errinho aqui, um errinho acolá, obviamente isso são questões secundárias. Agora, do jeito que nós pegamos as contas, não, de 2024 não tinha como aprovar. Mas a gente ainda segue aqui para poder tentar localmente resolver essas questões. Mas sempre tem o Ministério Público e sempre tem o Tribunal de Contas para que a gente possa solicitar que essa auditoria seja feita externamente, né? Vamos ver. Além dos temas que a gente já conversou, tem mais alguma coisa que gostaria de tratar, de colocar na entrevista? Eu quero só insistir no concurso público, né? É preciso que a sociedade, na nossa cidade, os outros conselhos se juntem a nós nessa luta para o concurso público, né? Nós precisamos acabar com esse coronelismo local, né? Isso não pode. A cidade de São Tomé está inscrita no, no Brasil, não é uma cidadezinha isolada no meio do nada. Nós não estamos no desmundo, como diria. Estou parodiando um filme, né? No meio do nada. Não, nós somos parte da sociedade brasileira. E aqui também tem lei. Eu tenho que seguir a lei, você tem que seguir a lei, a administração também tem. Eu diria, concurso público já, 14º salário para os agentes comunitários de saúde e construção do PSF, né? E que as verbas sejam regularizadas e que a gente possa assinar e aprovar as contas de São Tomé das Letras. Seria isso. Muito obrigado, Silvana, pela entrevista e pelo seu trabalho pela comunidade também. De nada, faço o meu dever.